Amados, você sabe que às vezes nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida. E às vezes nós não conseguimos enxergar coisas que vêm até nós como grandes oportunidades, porque às vezes elas não se manifestam como grandes oportunidades. Se manifestam às vezes com uma coisa bem pequena, mas que aquilo poderá se tornar uma coisa muito grande, aquilo poderá se tornar uma coisa enorme no amanhã. Tudo que é grande não começa grande, tudo que é grande começa pequeno. Todas as coisas começam pequenas e, consequentemente, posteriormente, vêm a se tornar grande. E eu quero falar hoje com os irmãos a respeito de nós não perdermos as oportunidades que aparecem a nós vindo da presença de Deus, vindo das mãos de Deus, vindo da graça de Deus. Eu quero ler com você um texto que está em Lucas, no capítulo 19. Pegue a sua Bíblia aí, Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. O que está escrito aí em Lucas 19, 41? Está escrito essa palavra assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Versículo 42. E disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amém? Eu vou ler novamente. Eu quero ler aqui o final do versículo 44. Não deixarão pedra sobre pedra. Por qual motivo? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos a respeito de Deus, amado, nós sempre pensamos em coisas grandes. Por quê? Porque Deus, Ele é tremendo. Não tem como mensurar a grandiosidade de Deus. Não tem como, né? Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, e nós, lógico, acreditamos que assim o é. Mas a criação, ela não é maior do que o seu Criador. Ele é grandioso, é tremendo, e tão tremendo Ele é, que quando o salmista Davi colocou no coração dele o desejo de construir um templo para a morada do Senhor, o Senhor se manifestou dizendo: é boa a tua ideia, é boa a tua ideia. O Senhor não foi contra a ideia de Davi, mas o Senhor perguntou para ele: mas que tamanho você vai me construir uma casa, se os céus dos céus não comportam a minha grandeza? E Deus, irmãos, é tão fantástico que nós não conseguimos conceber por causa da nossa afinidade no nosso cérebro, da nossa pequenez no nosso cérebro. E olha que o cérebro é uma coisa fantástica, mas diante de Deus, diante do Senhor, é uma coisa quase irrisória, né? Porque como é que nós vamos poder entender a Deus, sendo que Ele é o Criador de todas as coisas? É minha camisa aqui? Acho que é, né? Sendo que Ele é o Criador de todas as coisas, sendo que Ele diz para Davi que não há espaço que comporte a grandeza dele. E no mesmo tempo, irmão,
Ele é um Deus que não existe nada impossível. Vamos pensar conforme Ele diz. Ele diz que para Ele não existe nada impossível, nada difícil. Aí eu vejo lá no livro de Apocalipse, onde fala que o Senhor está à porta do nosso coração. Como é que pode um Deus tão grandioso querer morar dentro do nosso coração? Como é que pode um Deus tão grande estar na porta do nosso coração batendo, dizendo: olha, abra a porta do teu coração e me convide para entrar, porque eu quero ser o seu amigo. Os céus dos céus, o Todo-Poderoso não cabe nele, e Ele quer morar dentro do nosso coração. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos compreender essa grandeza do Senhor? Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos sempre em coisas grandes, coisas tremendas. Quando nós pensamos naquilo que Deus vai fazer, a gente acha que Deus vai se manifestar de uma maneira de arregaçar, de arrebentar, de quebrar tudo. Pensamos assim, imaginamos assim, mas nem sempre é assim que acontece. Você se lembra daquilo que aconteceu em 1 Reis, no capítulo de número 19, do verso 11 ao verso 13. Lança aqui para mim na tela, por favor. 1 Reis, capítulo 11, capítulo 19, versículo 11 a versículo 13. Isso que nós vamos ler aqui é na sequência de um episódio que se deu com quem? Com Elias, o considerado o maior dos profetas, ou representante dos profetas. Elias, ele desafia os sacerdotes de Baal, que era em número de 900 o total. Número de 900. E há uma disputa entre ele, Elias, e os 900 soldados, os 900 sacerdotes de Baal, né? E aqueles 900 homens lá começam a rezar, a orar, a pular, a espernear para que o Deus dele respondesse o clamor, a oração que eles estavam fazendo. Mas eles ficaram 6 horas clamando, 6 horas rezando, 6 horas esperneando, e não houve resposta nenhuma. Mas quando Elias colocou o sacrifício e ofereceu a Deus, porque o contrato era o seguinte, o desafio era o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, os profetas de Baal, eles ficaram ali durante 6 horas e não houve nenhum tipo de resposta. Mas Elias, quando ele oferece o sacrifício ao Senhor, e quando ele consagra aquilo ao Senhor, naquele mesmo instante, cai fogo do céu e consome aquele sacrifício, confirmando então que o Deus de Elias, ao Deus que Elias servia, era o Deus verdadeiro. E aí, irmão, o que Elias faz? Elias mata todos os profetas, por ordem de Deus, porque eles desviaram a Israel do caminho de adoração do Todo-Poderoso. Quando isso acontece, Jezabel que introduziu em Israel essa religião de adoração a Baal, ela manda avisar Elias que da mesma forma que ele fez com os profetas, ela vai fazer com ele. E o que Elias faz? Elias sentiu medo e Elias fugiu, foi embora. E no ele ir embora, ele percorreu um certo caminho, e no percorrer essa distância, ele chegou num local e ele estava muito cansado. E enquanto ele estava cansado, ele fez uma oração a Deus, porque o cansaço dele, e o desafio que ele enfrentou, e o temor que ele sentiu da ameaça de Jezabel, fez com que ele caísse numa tristeza muito profunda.
E quando ele cai numa tristeza muito profunda, ele chega até, presta atenção que eu vou falar para você, ele chega até a pedir a própria morte. Já basta, para mim chega. Eu não quero mais prosseguir, eu não quero mais ir adiante. Tira a minha vida, pronto, acaba com tudo isso e ponto final. Foi o que ele falou, porque ele estava muito aborrecido. Mesmo Deus lhe respondendo com fogo, mesmo Deus estando junto dele, mesmo Deus estando presente, manifestando na vida de Elias, ele se sentiu assim. Você acha estranho, irmão, quando você se sente abatido devido às tribulações que você enfrenta? Você acha estranho quando você se encontra diante de dificuldades que arrancam o teu ânimo do coração? Você acha estranho, irmão, quando você perde às vezes o ânimo, o desejo, e você não quer mais andar, você não quer mais ir adiante? Para mim já chega, para mim já deu. Você acha que a sua caminhada já se esgotou, já se encerrou. Mas a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. E às vezes nós achamos que se esgotou, às vezes achamos que encerrou, às vezes nós queremos falar igual Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Queremos fazer igual Paulo. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas irmão, se a sua vida, a nossa vida estando nas mãos de Deus, é Deus quem dirige os nossos passos, e Ele sabe até onde Ele vai nos levar, e Ele sabe até onde nós vamos chegar. A nossa força pode se esgotar, mas a força de Deus em nós não se esgota, não se encerra. Ô menininho, por favor, filho, se quer brincar com coisa, você está tirando minha atenção. Você está me tirando atenção. Estou vendo esse carrinho passar para lá, passar para cá aqui. Por favor. Não? Sim. Então, irmãos, às vezes esgota a nossa força. A nossa energia vai embora, e nós achamos que nós não vamos ter renovação. Mas presta atenção no que eu vou falar para você, amado irmão. Quantas vezes você já não pensou assim? Quantas vezes você já não foi dormir chateado, aborrecido, sem entender a situação que você está enfrentando, sem entender a situação que você está vivendo, e no outro dia de manhã você acorda com as forças renovadas? Você está dormindo e Deus está zelando pela tua vida. Você está dormindo, você não percebe, mas Deus está restaurando, está renovando as suas forças. Renovando suas forças. Então ele chega, aí o Senhor fala para ele: nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, não acabou não, não acabou não, não se encerrou não, não se encerrou não. Você vai até onde eu quero que você vá. E às vezes a condição física da pessoa não lhe dá as condições de fazer isso, não lhe dá. Mas, amado irmão, é o Senhor que manda na nossa vida, é o Senhor que ordena a nossa vida, é o Senhor que coordena a nossa vida, e nós vamos até onde Deus quiser que a gente vá. Nós iremos, ainda que você esteja enfermo, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja aborrecido, ainda que você esteja desanimado, ainda que você tenha todas essas coisas sobre a tua vida, mas quem ordena a tua vida é o Senhor. É o Senhor. É Ele que ordena a sua vida. Então o Senhor falou para ele: ô Elias, acorda aí, vamos acordar aí, ó, tem pão aí e tem água, você come e bebe, que a tua caminhada é longa. Ele comeu e bebeu e andou, e ele se infiltrou lá numa caverna no Monte Horebe, né? Foi lá, lança aí para mim, irmão. Ele foi lá. E muitas vezes, quando Deus vai falar conosco, a gente acha que Ele vai vir de uma maneira de arrebentando tudo, quebrando tudo. Por causa da grandeza que Ele tem, nós achamos que Ele age assim.
Não pode lançar aqui, então eu vou ler. 1 Reis, capítulo 19. Está escrito assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele estava dentro da caverna. O Senhor queria falar com ele, mas o Senhor não queria entrar dentro da caverna. Ele tinha que sair fora da caverna. Amado irmão, às vezes a gente faz uma caverna para a gente entra lá dentro, e a gente quer que Deus fale com a gente lá dentro. O Senhor fala assim: não, levanta, eu quero falar com você na onde eu quero falar, no lugar aonde eu quero falar, no lugar onde eu desejo falar. E aí nos diz a Bíblia, irmão, olha o que o Senhor diz para ele: saia e fique no monte, na presença do aleluia. Saia da sua caverna, saia para fora, fica no monte, na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem uma palavra para falar com você. O Senhor tem uma palavra para falar conosco. E olha lá, irmão, na presença, pois o Senhor vai o quê? Vai passar. Ele não vai fazer morada ali junto com ele. O Senhor vai passar. Mas no Senhor passar, coisas grandiosas acontecem, irmão. O Senhor não precisa ficar. O Senhor passando, é logicamente que nós desejamos que Ele fique, que Ele permaneça, que Ele esteja, como Pedro lá no monte da transfiguração diz para o Senhor: é bom estarmos aqui, Senhor, é bom estarmos aqui. Mas o Senhor vai passar. Irmão, não perca a visão do Senhor passando. Não perca aquilo que o Senhor está falando com você. Quando dessa palavra aí, o Senhor ia falar com ele. Mas de que jeito que o Senhor iria falar? Será que o Senhor iria falar através de um vento? Vai mandar uma tempestade e arrebentar tudo? Será que o Senhor vai provocar um terremoto? Vai destruir tudo para falar com ele? Às vezes o Senhor faz isso para falar com aqueles que têm virado as costas para Ele, têm desprezado, com nações, com povos e tanto. Mas quando Ele vai falar com o servo dele, Ele não usa tempestade, Ele não usa terremoto, Ele não usa, amado irmão. Vamos lá em frente, versículo 12. Então veio um vento fortíssimo. O que veio, irmão? Veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Veio esse vento diante do Senhor, as rochas se arrebentaram. Olha, irmão, que poder que tem a presença de Deus. Mas o Senhor não estava usando isso para falar com o servo dele. Era a presença do Senhor, porque diante da presença do Senhor a terra treme, diante da presença do Senhor as pedras se derretem. Aleluia! Se derretem. E lá, irmão, depois do vento veio o quê? Veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no. Às vezes a gente pensa, mas Deus é Deus, então para Deus falar Ele vai arrebentar tudo, vai quebrar tudo. Não, com o servo dele Ele não faz assim. Ele não faz assim. Ele não faz assim com aquele que ama-o. Ele não faz assim com aquele que lhe obedece. Ele não faz assim com aquelas pessoas que são submissas a Ele. Ele não faz assim com aquelas pessoas que têm a vida voltada para Ele e vivem para glorificá-lo. Ele não faz assim. Ele não age assim. De que maneira que Ele age? Vamos lá em frente. Depois do terremoto houve
houve um fogo. A Bíblia não fala que o Senhor é um fogo consumidor, mas o Senhor não estava falando com o servo dele no fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E o que veio depois, irmão? Depois do fogo houve o quê? Um murmúrio. Uma voz mansa, uma voz suave, uma voz tranquilizadora. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Vai lá. Quando Elias ouviu o murmúrio, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? O que está fazendo nessa caverna? O que está fazendo? Amado, aí, versículo de número 13, encerrou, ok. Aí nós pensamos o seguinte: você sabe, amado, que o povo de Israel estava esperando o rei eterno vir, não estava? O povo de Israel estava aguardando a manifestação do Messias, não estava? Estava aguardando a manifestação do Messias. O povo de Israel estava imaginando, pensando, será que o Messias virá? Porque ele vai vir como um Salvador, vai vir como um libertador, vai vir com força, com poder e com autoridade. Ele virá para ser rei. Era essa a imaginação, era esse o pensamento do povo que estava aguardando o Messias vir. Mas vamos ler, irmão, o que é que Zacarias está falando a respeito da vinda do grande rei. Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Você pode jogar aqui para nós, irmãos, por favor? Alegre-se muito, cidade de Sião. Alegre-se, alegre-se, exultem, Jerusalém. Vamos lá. Eis que o seu rei vem a você. De que maneira? Justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Montado num jumento. Como é que o rei de Israel, como é que o Messias virá montado num jumento? Tem cabimento isso? Irmão, Deus, Ele não é um Deus de complexo, Ele não é um Deus de detonar as coisas, de fazer coisas parecerem estrondosas para que as pessoas acreditem que Ele é Deus. Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, não precisa mostrar para ninguém. E essa profecia de Zacarias 9:9 diz assim, humilde, montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Olha, nós estamos esperando o Messias. Vamos trazer aqui para a nossa mente. Estamos esperando o Messias. De repente entra aí na rua aqui do bairro São Geraldo, na rua principal, entra um senhor de 30 e poucos anos de idade, cabelos longos, barbas longas, com a vestimenta típica do seu povo, e ele vem sentado no jumentinho. Ele vai chamar a atenção de quem? De quem? De quem que ele vai chamar a atenção? Do lado desse homem que vem com o jumentinho. Vem com o jumentinho. Aparece quem do lado dele? Aparece lá uma pessoa conhecida mundialmente. Elon Musk.
É isso? É? Não? É isso o nome dele? É. Que seja. Aparece ele lá com uma baita de um enorme de um carrão e diz assim: esse é o rei, esse é o rei. A atenção das pessoas vão ser voltada para quem? Para o homem humilde que está sentado no jumento, ou para o homem que está dentro de uma Ferrari extraordinária? De quem, irmão? Para quem que você olharia? Para quem que eu olharia? Quando o Senhor Jesus Cristo vem, Ele vem exatamente conforme Zacarias profetizou. E nós vamos ler isso, quer ver? Olha que fala aqui no capítulo 19, versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Se você quiser acompanhar comigo, pode aí, ó. 19, 28. Versículo 29 agora. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. Irmão, presta atenção para você não perder o fio da meada. Lá em Zacarias, mais de 1200 anos antes de Cristo vir, a profecia dizia: se alegrem, Sião, exultem, Jerusalém, porque o vosso rei vem montado no jumento. Você vai se alegrar porque o vosso rei vem montado no jumento? Você vai se alegrar porque o vosso rei vem montado? Olha as qualidades desse rei. Ele veio no jumento, mas ele humilde, ele simples, sabe? Aquele que criou todas as coisas, conforme Paulo disse, que por ele, para ele e por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. O vosso rei, Criador dos céus e da terra, vem montado no jumentinho. Você se alegra por isso? Você se alegra por isso? Você fica contente por isso? Você tem orgulho de falar: esse aí é o meu rei? Você tem orgulho de falar isso aí? Ou você teria orgulho de falar assim, quando você vê lá um camarada aí que é destaque mundial, você fala assim: esse aí é o meu rei, esse aí é o do poder? As coisas de Deus são diferentes dos homens. O pensamento de Deus está muito acima do pensamento do homem. O caminho do Senhor é muito diferente do caminho dos homens. O caminho que o Senhor escolhe é totalmente inverso ao caminho dos homens. Por isso nós temos que entender as coisas espiritualmente e não entender as coisas de modo secular. Compreender as coisas que o Senhor está querendo nos dizer e nos mostrar. Aí, irmão, está escrito aqui que Ele mandou pegar o jumentinho. E por que Ele mandou pegar o jumentinho? Está escrito aí: vão ao povoado adiante, ao entrar encontrarão o jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Era 0 quilômetro. O jumento 0 quilômetro. Irmão, era um jumento 0 quilômetro. Ninguém jamais montou. Jamais. Ninguém jamais montou. Você já tentou montar no jumento 0 quilômetro? Não amansado? Já tentou? Você já levou tombo de burro? Eu já levei um tombo de burro. Eu e o Gabriel também levamos um tombo de burro que só misericórdia de Deus. Aí montou, irmão. E olha só que interessante.
desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar por que estão fazendo, por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. O Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, precisa de um jumento. Não era dele, não lhe pertencia. Muito embora sendo proprietário de todas as coisas, mas aquele jumento não era dele. Sabe, irmão, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando o povo lá em Lucas, no capítulo 5, ele pegou um barco emprestado. O barco não era dele, o barco era de Pedro. Ele pegou o barco emprestado para poder pregar. Quando ele multiplicou os pães e os pães não era dele, os peixes não era dele, mas ele multiplicou os pães e os peixes. Ele pagou uma dívida que não era dele, pagou a minha e pagou a sua também. Não era dívida dele, era minha e era sua para com Deus, mas ele pagou. Jesus, ele carregou uma cruz que não era dele, carregou uma cruz que não lhe pertencia, não era dele, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, está escrito na palavra. E nosso Senhor Jesus Cristo, amado irmão, ele é o único santo imaculado que se fez maldição por nós. Ele carregou os pecados que não eram dele, meus e seus. Ele foi pregado numa cruz que não era dele. Foi morto, morreu uma morte que ele não merecia, porque o salário do pecado era morte e ele não era pecador. Foi sepultado num túmulo que não lhe pertencia, que era de José de Arimateia. E agora ele pede emprestado um jumento que não era dele, para que ele pudesse entrar triunfantemente em Jerusalém. Entrar triunfantemente, irmão, como assim entrar triunfantemente sobre um jumento? Entrar com triunfo é entrar com Nós não lemos lá em Zacarias 9:9 que aí exulte Sião, se alegre Jerusalém, porque o teu rei vem montado no jumentinho, justo, vitorioso. Justo e vitorioso. Justo e vitorioso. Então ele entra triunfantemente em Jerusalém. E quando ele está entrando em Jerusalém, as crianças começam a gritar: Hosana! E o povo começa a cantar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, alegria, felicidade, prazer. Por quê? Porque aquele povo estava entendendo, estava compreendendo que o rei deles, aquele que estava entrando ali, estava se cumprindo aquilo que Zacarias estava falando. E para você entender as profecias da Bíblia, você tem que entender o que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra. Então, irmãos, olha aqui o que aconteceu. Quando ele entra ali, amado, no capítulo de número 19, versículo 43, está escrito assim, conforme nós lemos ali na abertura, que o Senhor viria, e quando ele se aproxima de Jerusalém, no capítulo 19, versículo 41, quando se aproximou e viu a cidade, o que ele fez? Ele chorou sobre ela. E por que ele chorou sobre ela? Porque ele não foi aceito, ele foi rejeitado.
E a rejeição iria trazer graves situações para aquele povo. E quando eu digo, amado irmão, rejeição, não quer dizer que a pessoa disse assim: não quero saber do Senhor, não quero saber do Senhor. Não, eu quero até ter uma aproximação do Senhor, mas a vida que eu vou levar não lhe interessa, e eu vou levá-la do jeito que eu quiser. Eu rejeito a sua interferência na minha vida. Não aceito as suas orientações bíblicas para a minha vida. Eu não quero as suas, não quero. Eu estou na tua presença, ou finjo que eu estou diante do Senhor, ou finjo que eu estou diante do Senhor, eu finjo que estou agradando o Senhor no meu viver, mas só que eu não quero nada com o Senhor, eu só quero aparecer, eu só quero mostrar, eu só quero que achem que eu sou. Só isso. Ele chorou, sabe por quê, irmão? Lembra que o apóstolo São Paulo disse que o Senhor Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva. A pessoa ignorante, o Senhor não leva em conta. Se Ele levasse, nenhum de nós seríamos salvos. Mas a partir do momento que temos o conhecimento e nós agimos contra o conhecimento, a lei que está ali regindo vai vir nos cobrar. Vai haver consequência. Então ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque ele foi rejeitado. Se ele tivesse sido aceito, irmão, o povo, a nação de Israel, seria uma nação missionária, seria súditos do Senhor, e a nação de Israel seria uma nação que iria ser por todo o mundo, missionários pregando para todas as nações a respeito de Jesus o Rei, mas ele foi rejeitado e haveria graves consequências. E que consequências seriam essa? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, se você compreendesse a palavra de Deus e não agisse contra ela, se você compreendesse aquele que está em cima do jumento e está trazendo paz, eu dou a minha paz, eu deixo-vos a minha paz. Se você compreendesse isso, você iria desfrutar de paz constantemente. Muitas das nossas tribulações, elas são geradas como que colhendo o que estamos plantando. Então ele disse: mas agora isso está oculto aos seus olhos. Irmão, cegueira espiritual, irmão Dilon. Cegueira espiritual, irmão. O que é cegueira espiritual? É você não dar atenção para aquilo que está escrito. Cegueira espiritual, sabe o que é? É aqueles dois rapazes indo para Emaús lá, não acreditando em Jesus ressuscitado, coisa que eles tinham sido informados, coisas que o Senhor Jesus havia lhes informado, coisa que o Antigo Testamento tem lá informação, mas mesmo assim eles não acreditaram no testemunho do Velho Testamento, não acreditaram na pregação das mulheres que falaram que viram o Senhor ressuscitado, não acreditaram na profecia que o Senhor Jesus Cristo havia dito: eu vou ser entregue, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não acreditaram. Não acreditaram. Então o Senhor, o irmão Lacerda, o Senhor está junto deles ali, conversando com eles, e eles não conseguem enxergar que é o Senhor. O Senhor está dizendo que vocês não estão entendendo, vocês não conseguiram enxergar porque vocês não acreditam na palavra. E quando você não acredita na palavra, você não consegue enxergar o perigo, não consegue enxergar a bênção, não consegue enxergar absolutamente nada. Não consegue.
E ele vai falando. Ele sente por aquilo que vai acontecer, mas ele não pode fazer nada, porque ele foi rejeitado. Diz aqui: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Sabe o que é trincheira? Trincheira é quando os soldados estão em batalhas, eles cavam, né, até assim o corpo, para ficarem entrincheirados ali. Rodearão e cercarão de todos os lados. Então Jerusalém foi cercada, foi rodeada de todos os lados, não havia escapatória, não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse lançada para o chão. E sabe por que isso? Isso é escrito aqui, no versículo de número 44, na parte B do versículo: não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Olha o motivo: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus está te dando. O não reconhecimento da oportunidade irá trazer consequências terríveis, e elas seriam tão terríveis que o Senhor chorou. São 3 locais que o Senhor chora. Aqui, chora quando chama Lázaro do túmulo para sair para fora, e lá no Getsêmani, quando ele vai passar pela cruz. Suor, choro, transformou em grandes gotas de sangue. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Presta atenção. Reconheça a oportunidade que Deus te dá. Reconheça, pelo amor de Deus, a oportunidade que Deus te dá. Reconheça. Não haja contra a palavra de Deus. Se a palavra proíbe, é para você não fazer. Se a palavra não te dá apoio, não é para você fazer. Não é? Diz aqui, ó: eles não foram igual à cidade de Nínive, quando Deus mandou Jonas para lá. O povo de Nínive reconheceu a oportunidade que Deus estava dando, e eles se arrependeram. Eles não fizeram igual o cego Bartimeu, lá na entrada de Jericó, quando Jesus ia passando. Era uma oportunidade para o cego, e o cego não perdeu, não deixou a oportunidade passar. Ele recorreu ao Senhor, e o Senhor o agraciou com a sua bênção. Zaqueu, na mesma cidade, em cima do sicômoro, lá: desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Mais do que depressa, Zaqueu recebeu, porque ele aproveitou a oportunidade que o Senhor estava lhe dando. Maria, lá na casa, Jesus na casa de Marta e Maria e Lázaro. Maria vai lá aos pés do Senhor e fica lá ouvindo o Senhor pregar, ouvindo o Senhor ensinar. O que ela fez? Ela não perdeu a oportunidade que lhe estava sendo dada. Amém, irmãos? Tudo isso por quê? Porque eles não reconheceram a oportunidade que Deus lhes estava dando. Iria trazer consequências sobre a vida deles. Mas quando você reconhece a oportunidade que Deus está te dando, ainda que você o veja simples, humilde, em cima de um jumento, mas ele é vitorioso, ele é grandioso, ele não precisa se mostrar, não precisa se aparecer, ele é o que é, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus, ele é aquele que está conosco, é aquele que está agindo na nossa vida. Agindo na nossa vida. Não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Porque você pode pensar que ele está no terremoto, ele não está. Você pode pensar que ele está no vento,
mas ele não está. Você pode pensar que ele está no fogo, mas ele não está. Mas ele está na palavra doce que está aí na Bíblia Sagrada. Está aí nas Sagradas Escrituras. Amém? Fala para o teu irmão, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade que o Senhor te dá. Não perca. A oportunidade de salvação. A oportunidade de perdão dos seus pecados. A oportunidade que o Senhor está lhe dando para que você se agarre a Ele, porque sem Ele você não vai ser salvo. E pior ainda, se você já é conhecedor da palavra e agir contra ela, as trincheiras dos inimigos vão rodear você. E você não vai conseguir atingi-lo, mas ele vai conseguir te atingir. E vai prejudicar você. E vai prejudicar a tua família. Reconheça a oportunidade de perdão, de salvação, de livramento, de graça, de misericórdia que o Senhor está estendendo sobre você. E se agarre a ela. Se agarre a ela. Se agarre a ela. Se agarre a ela. Em nome de Jesus. Amém?